Olá, convido a todos para que juntos possamos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nesse segundo trimestre, nós vamos estudar a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Quem escreveu essa revista foi o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. E não teremos a revista impressa porque houve um probleminha lá na gráfica lá da Convenção Batista Fluminense e foi disponibilizado para nós em PDF, Por isso que nós estamos com essa dificuldade, mas assim quem tiver condição pode ir lá acessar o site da Convenção Batista Fluminense e copiar, lá, baixar esse programinha lá, da revista. Vamos orar, irmão? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer, ó Deus, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de levar ao conhecimento da vida do nosso amado apóstolo Paulo, esse exemplo para todos nós, evangelista, que levou a tua mensagem aos quatro cantos desse mundo. Muito obrigado, Senhor. Abençoa que essas lições possam trazer realmente ensinamentos para nós nesses dias atuais. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Queria, antes de entrar no estudo, fazer algumas colocações aqui sobre Paulo, Paulo era o apóstolo dos gentios, Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento da sua autoria. Ele era da religião fariseu. E ele dizia assim: eu sou fariseu, filho de fariseu. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Ele diz também aqui, nesse livro, fala que ele o nome dele era da cidade grega de Tarso, na Cilícia, onde hoje é a Turquia. O nome dele era Saulo, e depois passou a ser Paulo. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, que está lá em Atos, capítulo 13, versículo 9. Seu nome é em homenagem ao rei Saul, que assim como ele era da tribo de Benjamim. Também Paulo era fluente em grego, hebraico, aramaico e provavelmente também em latim. Por isso que disse que ele era poliglota, E foi criado ali, instruído nas raízes farisaicas e levaram a estudar com um dos maiores respeitados doutores da lei da época, Dr. Gamaliel, Isso também está registrado lá em Atos dos Apóstolos também. E aqui ele fala que tiveram 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária em Atos 13, versículo 2, 14, 28, em Atos, A segunda viagem, peraí, deixa eu ver aqui. Em Atos 15, 36 e 18 a 22. A segunda viagem. A terceira viagem missionária, Atos 18, 23 e 21, 14. Então, irmãos, e o período também da prisão, Atos 21, 15, 28 e 31. Os irmãos podem conferir. Em referência à cidade de Tarso, que diz aqui, da onde ele era, a cidade de Tarso. Tarso era a capital da província romana, era uma província, Da cidade capital da província romana da Cilícia. Foi aí que nasceu o apóstolo Paulo, era um importante centro comercial e cultural. Está registrado em Atos 9 e 11. E a cidade onde ele se converteu, no caminho dessa cidade, que é Damasco, capital da Síria, até hoje é a capital da Síria, distava de Jerusalém 215 quilômetros, foi fundada, segundo a tradição, por Uz, o neto de Sem e bisneto de Noé, Gênesis 6, 10, 23, Só para os irmãos terem uma orientação.
E o texto básico dessa lição está no capítulo 9. E vamos aqui, irmãos, ler esses alguns versículos, de 1 a 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Ele disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Ele disse ao Senhor: Levanta, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Né? Introduzindo aqui já na lição, irmão, diz assim: Atos narra um dos momentos mais marcantes da história, o cristianismo, e o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica, o caminho, isso está registrado no versículo 9, 2. Essa seita, eu creio que estão falando aqui do cristianismo, né? O caminho. Dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu, que se encontrou com Jesus ressuscitado. Esse fariseu aqui é Paulo, né? E o até então desconhecido fariseu se torna, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo da humanidade. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando o Cristo crucificado, o que despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 mostra o seu estado emocional, respirando ainda ameaças, né? Isso está logo aqui no início, né? No início, né? Logo aqui no início, o primeiro versículo, né? E um homem contra Cristo, e termina com ele pregando, no versículo 29, né? Que diz assim: e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo, né? Desde no início já perseguindo Paulo. Um homem dominado por Cristo, o caminho não morrerá, a perseguição não abaterá. Um perseguidor deve um encontro com Jesus e levará o seu nome ao mundo, né? Paulo levou esse nome ao mundo. Menos sob perseguição, isso de tal maneira que nós estudamos sua vida e lições, somos devedores do seu ministério. Com mente e coração abertos, caminhemos pela vida e ensino de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência. Né? Já damos uma introdução aqui sobre esse estudo maravilhoso. Primeiro ponto, a infância de um menino judeu. Pouco se sabe sobre esta fase de Paulo. Ele silencia sobre ela. Há apenas lendas que não nos interessam, né? Sobre o período. Sua vida como menino e adolescente judeu deve ter sucedido assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado. Começou a ler as escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 foi instruído na lei oral. E aos 12 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou a sua carreira de judeu ortodoxo. Então, baseado aqui, o autor está falando, baseado na lei judaica, né? A lei dos rabínica, né? Então, são as fases que as crianças passam para aprender a lei dos judeus. Entre os 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel. Então já dá um parecer aqui como que foi. Conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Aqui ele já está fazendo uma defesa de acusação que falaram contra ele, né? Então ele está dando as suas características,
seus antecedentes, né? Ele estudou com Gamaliel, o mesmo de Atos 22, 33 e 40, que alguns dizem ter sido cristão oculto. Então, aqui está colocando que esse Gamaliel pode ter sido um crente, né, em Jesus, mas ocultamente. Paulo tinha uma irmã morando na cidade, Atos 23, 16. Hospedagem não teria sido problema. Então, o autor está colocando aqui que ele não teria problema nenhum de estar ali porque tinha parentes ali. Segundo ponto, quem era Paulo? Quem era Paulo, né, irmãos? Na primeira década da nossa era, havia dois meninos em cidades diferentes, Nazaré e Tarso. Então, os irmãos aqui já devem ter diferenciado. Jesus de Nazaré e Tarso, né? Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Sem que um soubesse do outro. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre. É verdade, né? A vida é contar, a história contada antes e depois de Cristo. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, o judaísmo. E pôs a vida em função dele, a ponto de dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? E a vida que agora vivo, né? Pela fé. Né? Isso está em Gálatas 2:20, né? Os irmãos podem conferir. Graças ao segundo sabemos muito do primeiro, Jesus de Nazaré, mas sobre ele que sabemos, sobre Paulo, que sabemos de Paulo, né? Quem foi ele? E ele nos responde: pelo nascimento eu sou judeu, natural de Tarso, nas cidades insignificantes da Cilícia. Esse versículo está em Atos 21, 39. Não era um qualquer, orgulhava da sua descendência religiosa e da sua cidade natal, né? Tarso era a cidade, né, de Paulo, né? Pela cidadania, vindo o comandante, perguntou dizendo-me: és tu romano? E respondeu ele: sou. E tomou o comandante e por grande soma de dinheiro adquirisse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Atos 22, 27 e 28. Os irmãos também podem conferir. Aqui, irmãos, foi um acontecimento que houve um reboliço lá e pegaram ele e prenderam, né? E ele está dizendo que ele adquiriu aquela cidadania de nascimento. Ele era cidadão, né? Ele era cidadão romano com todos os direitos. Pela sua cultura, segundo os outros, fazendo ele, deste modo, a sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras fazem delirar. Atos 26, 28. Isso aqui porque Paulo foi acusado de tumultos por causa de religião, né? Da palavra de Deus. Então ele mesmo quis fazer a sua própria defesa, não teve advogado, ele mesmo que quis, né, fazer a sua defesa, porque tinha conhecimentos, alguns conhecimentos, né? Juízes atestaram a sua vasta cultura, ó. Pela sua religião, circuncidado ao 8º dia. Aqui, irmão, todo mundo sabe que o judeu ele é circuncidado, né? É um pacto que Deus fez, que todo primogênito macho seria dado ao Senhor. E no 8º dia, Jesus foi também circuncidado. Todos que são judeus são circuncidados ao 8º dia. A linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então, ele era de Israel, era judeu, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, foi fariseu. Quanto ao zelo, perseguia a igreja de Deus. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Então, e membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. Né? Então, do fariseu, ele foi mais irrepreensível. Aí depois ele fala, espiritualmente: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, Paulo aqui já coloca que, né, ele não era digno de ser chamado apóstolo porque ele tinha perseguido a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Está em 1 Coríntios 15, de 9 a 10. Então, mas ele foi um dos que mais desenvolveu o trabalho, pôs em prática aquilo que ele tinha aprendido lá no judaísmo, em função do zelo pela obra do Senhor, e foi um dos desbravadores, né, do Evangelho.
e hoje, temos o Evangelho nas nossas mãos hoje, ele foi um instrumento usado por Deus para que o Evangelho chegasse até nós. Extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical, sua conversão direcionou todo o seu cabal ao serviço de Jesus, viu o que eu falei, né? E no que diz Scott, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. O mundo deve muito a esse homem, que Roden denominou o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é um desafio à nossa fé. Bandeirante, né? Lembra dos bandeirantes, né? Desbravador do Brasil, aqueles homens que iam entrando da mata ali para... E hoje nós temos um vasto território brasileiro, porque esses bandeirantes, e aqui no caso aqui do apóstolo Paulo, foi o desbravador, né, do Evangelho, que espalhou e disseminou por todo mundo, né? Nós conhecemos cristãos, né? Os crentes de hoje. Terceiro ponto, né? Falamos aqui no segundo ponto, né? Segundo ponto. Primeiro ponto, a infância de um menino judeu. Segundo ponto, quem era Jesus. E agora a transformação, né? A transformação. Uma palavra de Paulo merece a nossa atenção por sintetizar a sua vida. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Há dois limites nela. Perseguidor da igreja de Deus, né? E apóstolo. Depois de perseguidor, passou a ser apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco, esse lugar, essa cidade, a capital da Síria, né? Há três narrativas da sua conversão. Em Atos 9, de 1 a 19, narrada por Lucas, né? Em 22 no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, de 1 a 16, contada por ele em discurso ao povo em Jerusalém após sua prisão, né? E em 26 de Atos de 10 a 18, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e Festo, né? Esses dois governadores, que depois ele preferiu apelar para César, e aonde ele vai morrer depois lá, que ele está preso, né? Essa experiência marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa. Esse é o fato, né, irmão? Quando um homem tem um encontro real, como Paulo teve, né? E que odiava a igreja, e agora ele tem um encontro com Cristo, ele passa a ver o mundo diferente como um cristão, né? A necessidade que todos venham ao conhecimento da salvação através de Jesus, né? Muitos tentaram desacreditar essa experiência, dando como produto e cansaço físico e emocional. Você já reparou que quando uma pessoa não é crente se converte, as pessoas tentam tirar o crédito dele. Ah, não, ele agora está dizendo que é crente, mas não é verdade não, né? Mas isso acontece com todo mundo, porque uma das coisas que Satanás faz é tirar o crédito da pessoa. Muitos tentaram desacreditar essa experiência, dando como produto cansaço físico e emocional, ampliado por uma caminhada ao sol ao meio-dia. Outros tentaram atribuir uma doença mental. A sua conversão teria sido apenas uma alucinação. Os irmãos lembram que ele estava indo para Tarso, né? Aliás, para Tarso, né? É o caminho de Tarso, é isso mesmo, né? E quando chegou lá, né? Estava indo para... Aí teve aquela visão e viu, né, Jesus ali aparecendo para ele, dizendo: ó, Paulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. E ele perguntou: quem é, Senhor? E o Senhor: eu sou Jesus, o Nazareno que tu persegue. Aí, daí em diante, ele se converteu, né? O evento foi sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte do que o sol do deserto, ao meio-dia. Isso está em Atos 22, 6. Os homens ouviram a voz, mesmo não entendendo, né? Eles não viram, mas ouviram a voz. Atos 22, 9. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra, uma voz o alcança: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Isso está registrado em Atos 9, 5.
A repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento, né? Do tratamento do Senhor. Em Êxodo 3:4, né? Vamos ver aqui se você acha aqui rapidinho, né? Êxodo 3:4, né? Vamos aqui rapidinho. Espera aí. Diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e diz: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui, né? E em 1 Samuel, né? 3:4, né? Esse eu não vou ver, para não tomar tempo. E ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. Então, era um tratamento de Deus carinhoso, né? Para chamar a atenção do apóstolo, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? E o dono da voz, né? Daquela voz o amava, e atônito Paulo perguntava: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. É impactante, né, que ele estava à procura do autor das... ele está indo em conta aquelas pessoas que adoravam, né, esse Cristo, né, Jesus. Mas ele não conhecia Cristo, ele não teve com Cristo. E quando ele ouviu: eu sou Jesus a quem tu persegue, foi impactante. Que choque, ele não conseguia perseguir seguidores de uma superstição, mas alguém vivo, né? Agora ele vê que não era uma superstição, não era um fingimento que as pessoas estavam seguindo aquela doutrina, que agora alcançara e derrubara. Jesus era real, estava vivo, e Paulo o perseguia, caçava seus seguidores. Olha, que impactante, né? Mas o grande caçador dos céus o alcançou, não com ódio com que ele caçava, mas com ternura, né? E a graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escrevera, como ninguém, sobre a graça de Deus, né? E pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Realmente, a graça, né? A salvação que nós não merecemos, né? E ele a experimentou em Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus prova a graça, né? Na verdade, o apóstolo Paulo traz grandes ensinamentos como que nós devemos ter esse encontro com o nosso mestre. O quarto ponto diz assim: disposição para o serviço, né? Quem está na obra do Senhor tem serviço, né? Então, assim, a conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como se deve ser uma conversão, né? Paulo, no mesmo instante que ele tinha se convertido, logo já estava querendo aprender as coisas de Deus, né? E se aprofundar, né? Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo. Ele foi transformado pelo poder de Jesus. Como resultado, quis servi-lo. Então perguntei: Senhor, que farei? Né? Ele não questionou: ah, Senhor, porque eu não. Ele disse: o que farei? Né? Eis-me aqui, né? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que é te ordenado fazer. Isso está em Atos 22, versículo 10. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador, né? É um privilégio para cada um de nós trabalhar na seara do Senhor, né? E como Paulo mais tarde diria: pois o amor de Cristo nos constrange, né? Se nós não fizermos nada, o amor de Cristo vai nos constranger. Isso está em 2 Coríntios 5, 14. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. É verdade. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não diria: tenho preparado lugar, né? Muitos convertidos hoje querem entretenimento de que Deus ou a igreja cuide dele, né? Mas ele não quer cuidar de pessoas, ele quer ser cuidado, né, pela igreja. E quer que a igreja faça tudo, né? Mas nunca se perguntam o que pode fazer pelo Senhor,
né? O que eu posso fazer pelo meu mestre? Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra o espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Eu não vim para ser servido, mas sim para servir. É o ensinamento de Cristo, né? Jesus nos deu exemplo, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Então, depois dos irmãos. Paulo seguiu o seu exemplo. Meu irmão, meu amigo, já estamos caminhando para o final desse estudo maravilhoso, essa introdução dessa revista, desse terceiro trimestre, né? Desse segundo trimestre. E nós estamos vendo aqui que foi um exemplo, o apóstolo Paulo, né? Ele teve como exemplo o mestre maior, Jesus Cristo. Para pensar e agir. Nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Nenhum coração é duro demais, né? Para que Jesus possa penetrar. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Realmente não há limite para o poder de Deus, né? E nós devemos confiar na nossa oração que aquelas pessoas que nós intercedemos, um dia ele terá um encontro real com Cristo. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão direcionada na nossa vida, realmente, né? Quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. Não busca de vida fácil, prazerosa. Você é convertido? Então sirva, né? Então nós que já temos a nossa identidade, né, com Cristo, devemos estar sempre pronto a servir. Um exemplo do apóstolo Paulo, que foi esse exemplo para todos nós. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém?